Fala galerinha, sejam muito bem-vindos a essa aula, curso preparatório de CTA, ok? Aqui nós vamos iniciar com a aula 1 falando de CMN, tudo bem? E aí nós vamos começar falando primeiro de Sistema Financeiro Nacional, ok? E aí, na esquerda do Sistema Financeiro Nacional, nós temos o superavitário, ok? Superavitário. E à direita nós temos o deficitário, tudo bem? O superavitário, ele é o cara que tem grana sobrando. Então, ou seja, o superavitário que tem grana sobrando, o que ele quer fazer? Ele quer investir essa grana. Ele quer fazer uma aplicação, por exemplo. Ok? E aí, ou seja, então o superavitário é o credor, nesse contexto, porque ele é o cara que tem a grana sobrando. Ok? Então ele é o credor. Tudo bem? E na nossa direita nós temos o deficitário, que é o cara que está negativo. Diferente do superavitário, que é o cara que tem a grana sobrando, o deficitário, ele está em dívida. Então, ou seja, ele está precisando tomar dinheiro emprestado. Então, ou seja, nesse caso, ele é o tomador. Ok? Ah, Urbano, e onde é que entra o SFN nessa história toda? Bom, o SFN, nesse caso aqui, ele nada mais é que o conjunto de instituições financeiras, ok? Que fazem aqui, então, a intermediação conectando o superavitário, fazendo a conexão, né? Fazendo a ponte aqui nesse caso, fazendo a intermediação, conectando o superavitário com o deficitário. Tudo bem? O superavitário, portanto, ele, por exemplo, ele vai investir e ele vai fazer o quê? Ele vai procurar uma instituição financeira. E aí, por exemplo, quando ele vai lá e fala assim, bom, vou comprar um CDB do Banco Itaú, isso significa dizer que ele vai estar nessa situação emprestando dinheiro para o Itaú vai fazer a emissão do CDB para esse cliente, ok? E aí, essa grana que o superavitário está emprestando para o Itaú vai pegar essa grana e vai emprestar para o deficitário, que é, nesse caso, o tomador. Tudo bem? Então, é mais ou menos assim que funciona, na prática, o sistema financeiro nacional. Tudo bem? O CMN, que é basicamente o cara que manda neles, ele é o cara que manda neles. Então, o CMN, que é o cara que manda neles, ele é um órgão 100% normativo, ok? Ele é 100% normativo, tudo bem? E, nesse caso, ele dá ordens, ele dá diretrizes, ele dá aconselhamentos, ele dá conselhos, ok? E aí, qualquer órgão que começa com a letra C e começa como conselho, no caso, por exemplo, CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, nós temos também outros dois órgãos 100% normativos, que são o CNSP e também o CNPC, os dois também começam com a letra C e começam também como a primeira letra, que é o C, ela já vem como conselho. Então, o CNSP, por exemplo, é o Conselho Nacional de Seguros Privados, também é um órgão normativo. Então, qualquer órgão que começa com C e começa com essa letra tendo o significado de conselho, significa dizer que é um órgão 100% normativo. Sobre o CNSP e o CNPC, a gente vai falar com mais profundidade nas aulas que vão falar sobre esses dois órgãos, tudo bem? Que o foco aqui nesse momento é o CMN. Então, o CMN, que é um órgão 100% normativo, ele vai dar ordens, vai dar diretrizes, conselhos para o Banco Central, ok? E também o CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Tudo bem?
Então é mais ou menos assim que funciona, tá bom? O CMN, ele é composto, o CMN, ele é composto por 3 membros, tá? O CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, tudo bem? Ele é composto por 3 membros, que são eles: ministro, ministro da Fazenda, que é, nesse caso, o presidente do CMN, ok? Ele é o presidente do CMN, ok? Nós temos também o ministro do Planejamento e Orçamento, ok? E nós temos também o presidente, do Banco Central, ok? E a reunião, desculpa, perdão, ela ocorre, a reunião do CMN, ela acontece, vou pegar aqui azul, ela acontece uma vez por mês, ok? Então, é isso. Conselho Monetário Nacional, um órgão 100% normativo. Ele é composto por 3 membros, começando aqui pelo ministro da Fazenda, que é o presidente, ministro do Planejamento e Orçamento, e o terceiro, presidente do Banco Central, ok? E a reunião do CMN acontece uma vez por mês, ok? Para deliberar aqui, para fazer deliberação de questões de mercado financeiro e do que esse órgão faz nesse ambiente, que é, lembrando, um órgão 100% normativo, que dá ordens, ok? Nesse caso, por exemplo, para o Banco Central e para a CVM cumprirem, ou seja, executarem. Tudo bem? O CMN, ele, o CMN, ele vai orientar, ok? Ele vai também zelar, tudo bem? Ele vai também coordenar, ok? Disciplinar, ok? E também fixar diretrizes, ok? Fixar diretrizes, ok? Orientar o que, Albano? Ele vai orientar, nesse caso, a aplicação dos recursos das instituições financeiras, a aplicação dos recursos das instituições financeiras, ok? Ele vai zelar pela liquidez. Pessoal, vou só pegar aqui o pincel vermelho, porque o preto aqui está com pouca tinta, tá? Porque senão vai ficar difícil para vocês visualizarem.
Vou seguir aqui com o pincel vermelho, mas a partir de amanhã eu me comprometo a comprar o pincel preto para retomar com o pincel preto, tudo bem? Então ele vai zelar também pela liquidez e solvência das instituições financeiras, pela liquidez e solvência das instituições financeiras, ok? Coordenar a política monetária, ok? De crédito, ok? Orçamentário, ok? Fiscal e também da dívida pública, ok? Ele vai também disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, ok? E também vai fixar diretrizes e normas da política cambial, fixar diretrizes e normas da política cambial, ok? E também de compra e venda de ouro, tá? E também de compra e venda de ouro. Bom, pessoal, eu vou ler aqui rapidamente para vocês, tá? Mas mais importante do que a gente decorar isso daqui é vocês de fato aprenderem esse conteúdo, porque o que a Ambima exige não é você decorar, porque aqui não é um concurso. É você de fato reter o conteúdo e aprender, de fato, todo todo esse contexto aqui, né, que eu estou trazendo nessa aula sobre CMM. Tudo bem? Então, é para você realmente pegar, reter o conteúdo e aprender de fato, tá bom? Então aqui, ó, orientar a aplicação dos recursos das instituições financeiras, ok? Zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, ok? Coordenar a política monetária, de crédito, orçamentária, fiscal e também da dívida pública, ok? Disciplinar o crédito em todas as suas modalidades, tudo bem? E, por fim, fixar diretrizes e normas da política cambial e também de compra e venda de ouro, tudo bem? E aí, eu vou trazer aqui para vocês agora um pouco de vida real aqui para vocês, de parte prática, né? Para a gente pegar de fato esse conteúdo aqui e a gente finalizar essa aula, tudo bem? Então vamos lá. Então vamos lá. Bom. Só. Show. Vamos lá. O CMN, ele decidiu manter, o CMN decidiu manter a meta de inflação, a meta de inflação em 3%, para os próximos 36 meses. Até 2027. E também
o intervalo de tolerância, o intervalo de tolerância, foi mantido em 1,5% até 4,5%. Ok? Bom, então, na prática, significa dizer o seguinte, pessoal. Bom, o CMN, ele decidiu manter a meta de inflação em 3%. Ou seja, quem é o responsável, o órgão responsável em definir a meta de inflação é o CMN. Ok? O CMN, ele é o responsável em definir a meta de inflação. Agora, o responsável em fazer cumprir essa definição de meta de inflação definida pelo CMN é o Banco Central. Ok? Então, na prática, significa dizer o seguinte: quem define a meta de inflação? CMN. Quem vai fazer cumprir essa meta? Ou seja, quem vai colocar a mão na massa, executar essa ordem, né? Dado que o CMN definiu a meta de inflação em 3%, né? Então quem vai fazer cumprir isso, quem vai executar e colocar a mão na massa para cumprir, para fazer cumprir, né, essa meta definida pelo CMN, é o Banco Central. E o Banco Central ele faz isso por meio de um órgão interno que tem dentro do Banco Central, que é, por exemplo, o Comitê de Política Monetária, ok? Além de o Banco Central utilizar alguns instrumentos para fazer política monetária, que inclui operação de redesconto, depósito compulsório, open market, que é compra e venda de títulos públicos federais, que inclusive é o instrumento mais eficiente que o Banco Central utiliza para buscar fazer cumprir essa meta de inflação, que é definida, portanto, pelo CMN. Tudo bem? Então, eu espero que essa aula tenha ficado claro para vocês, tá bom? Lembrando que essa é a aula 1, né, do módulo 1, que fala sobre dinâmica, né, sobre estrutura e dinâmica do sistema financeiro nacional. Eu espero que você tenha gostado dessa aula, tudo bem? Se você ficou comigo até o final, vamos juntos, vamos fazer dar certo, tá bom? Eu te parabenizo aí por você ter ficado até o final comigo. Isso significa que você realmente está buscando conhecimento, né? Está buscando conquistar essa certificação, que com certeza vai ter um peso muito relevante na sua carreira, ok? E obrigado e até a próxima aula. Valeu, tchau!